desenvolvimento e o que a gente percebe é que o que mais gera potência para o teu desenvolvimento profissional é o que é, não é nem o QI. Isso é na prática a gente percebe. Não é o quanto você entende sobre biomecânica, fisiologia, não, mas é o quão capaz você é de se relacionar com pessoas, entender sobre pessoas, né? E a gente teve a oportunidade do Marcelo comentar a respeito do Ricardo, né? O Ricardo a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes e ele também simpatiza muito com isso. Ele mesmo sugeriu essa conversa hoje, né? Então, eu chamo aqui o Ricardo. Então, Ricardo, seja bem-vindo aí na nossa Universidade Corporativa. Tenho certeza que vai contribuir bastante para a galera aí. Fiquem à vontade e peçam que vocês precisarem aí pro Ricardo. Valeu? Carsten, obrigado. Valeu. Pessoal, bom dia. Obrigado pelo convite, Marcelo, Carsten. É sempre muito bom falar daquilo que a gente gosta, né? Não é nenhum esforço, então isso aqui hoje não vai ser aula. Tudo bem? Tem alguns alunos e ex-alunos aqui. Não é para ser aula, eu vim aqui e trouxe alguns slides. Hoje na sala de aula eu quase nem uso slide, mas eu trouxe alguns para dar um norte, um caminho para a gente seguir. Tá? Sobre esse assunto que eu estudo há muito tempo, então desde 2003 eu estudo essa linha. Sou formado, depois eu vou falar um pouquinho de educação física, mas eu segui um caminho um pouco diferente dentro do esporte, dentro do exercício físico. E esse é um assunto que me chama muito a atenção. Quando o Marcelo falou assim, Ricardo, nós temos um espaço que é sensacional, achei do caralho, eu falo muito palavrão, tá? Me perdoe. Sensacional, tem um espaço assim, de formação, que se todo mundo tivesse essa condição. Vem falar da tua experiência. Como vocês devem ter percebido, o meu nível de treinamento de musculação não é muito forte, né? Meu negócio não é puxar ferro, embora eu vá 2 vezes por semana na musculação, mas eu faço o meu treinamento geriátrico, né, para manter esse chassi de grilo, porque eu sou triatleta. Meu negócio não é ficar fortão. Meu negócio é correr, nadar e pedalar, especialmente correr, nadar e pedalar muito. Mas depois eu falo sobre. Tá? Então, eu não sou da musculação. E achei esse espaço sensacional. E quando você disse, Ricardo, a gente tem esse espaço, vamos lá falar a tua experiência enquanto triatleta. Eu falei, cara, a experiência de triatleta é muito massa. Mas acho que a gente pode ir para um outro lado. Para um lado que dói muito mais. Porque eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenha acordado hoje cedo, tomado meu café e vindo aqui para fazer doer em vocês. Porque eu não vim aqui para aliviar, que vai doer. Porque inteligência emocional dói. Do mesmo jeito que os nossos clientes, alunos, treinam para ficar forte, vai doer. Crescer, dói. Inteligência emocional é crescimento, é desenvolvimento pessoal. E a gente só se desenvolve na dor. A gente tem para aprender, tem que doer. Senão, não vai. Aí eu vou lembrar uma coisa, que grande parte dos nossos sofrimentos vem da nossa hereditariedade. Vem daquilo que a gente recebeu, seja genético ou de comportamento, principalmente pai e mãe, ou de quem cria a gente. Então, grande parte das minhas, Ricardo, dores, vem daquilo que eu recebi. Grande parte disso aqui, inteligência emocional, hoje eu aprendo, porque eu estou me construindo ainda, é com o meu filho. Quando eu vou ter alguns comportamentos com o meu filho, que eu olhava e pensava assim, pô, meu pai faz isso comigo, eu não gosto. E agora eu vou repetir o comportamento que o meu pai tem comigo, e aí eu tenho que ter essa condição de ser mentalmente forte e dizer assim, eu não vou dar o tapa na bunda. Porque vai ser mais forte do que eu. O impulso de responder. Responder é um comportamento que, entre aspas, ele está quase que programado dentro da gente para ser aquilo. Que a gente vai repetir do mesmo jeito.
Sempre. Até um momento, um dia, um ponto que eu penso assim, não é legal. Eu vou mudar. E aí você fala o quê? Tu freia aquele impulso e fala assim, dói. Mas aí você muda e fala assim, opa, cresci. Dei um passo, fiquei melhor. E isso não é sobre o meu filho. Não é sobre o meu pai. Meu filho também, sobre o meu pai. Não é sobre o meu pai, não é sobre a minha mãe. É sobre quem? Nada disso aqui, do que a gente vai ver nos próximos minutos, é sobre o outro. É sobre nós. Quando o Marcelo fala, vem falar da tua experiência, vem falar de algo sobre cliente. Poderia vir aqui e até ficou aberto para um próximo momento, vir falar sobre algo que ajude a engajar, a motivar a força de vontade para os clientes. Mas eu não queria vir falar dos outros. Eu quero vir falar sobre soft skill. Porque hard skill a gente treina com mais facilidade. Soft skills, aquelas nossas habilidades emocionais, mentais, é bem mais difícil. Hoje, grande parte das empresas contratam por hard skill. Demitem por falta de soft skill. Contrata porque o cara é muito bom tecnicamente. Chega no momento que fala assim, cara, a técnica não me ajuda. É bom, mas está cheio de gente que é técnico. E aí, soft skills é um diferencial brutal na vida. Eu sou esse aí. Sou formado em educação física, mestrado, doutorado, título não importa. Tá? Trabalhei com atletas olímpicos, paralímpicos, uma experiência em Olimpíada, Paralimpíada. Atualmente estou cursando graduação de psicologia, porque senti essa necessidade, eu fiz o mestrado e doutorado na psicologia. É uma das linhas que eu trabalho na faculdade, embora hoje eu dê aula de atletismo, metodologia e outras disciplinas. Fiz uma formação livre também, eu sou terapeuta. Junto com a psicologia, acabei indo para essa outra linha. Sou professor na UniOeste, mas a parte mais importante da minha vida está ali embaixo. Sou pai. É uma coisa que faz a gente crescer demais. Alguém aqui é pai ou mãe? Nunca mais a vida de vocês foi a mesma. Nunca mais a vida de vocês foi a mesma. A gente não consegue mais se imaginar antes do filho. Pô, como é que era antes? Não sei. Não me importa. Não me importa. O problema é o que é agora. E a gente aprende demais, a gente se desenvolve muito. Ninguém está pronto para ser pai. Até que escuta o choro. Aí a mãe se transforma. Mas vamos lá então. Isso aqui é uma capacidade. Isso é treinável. Então ninguém nasce com ou sem. Tá? Ninguém é como aquela música da Gabriela, sabe? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Boa, obrigado. É que eu não tenho uma voz assim, né? Ninguém tem essa síndrome. Do mesmo jeito que a gente faz uma faculdade, faz curso, a gente aprende. Inteligência emocional a gente aprende, a gente se reconhece, a gente compreende, a gente entende como gerenciar as nossas emoções. Só que tem uma vírgula. Eu só vou conseguir entender, gerenciar a partir do momento que eu tenho conhecimento. Muitos de nós, muitos dos alunos que vão lá para o Pilates, não sabem como relaxar. Não tem esse autoconhecimento do que eu faço para me acalmar. Ativar o sistema simpático. Não sabem. Não sabem. Aí a gente vai lá e ensina uma técnica de respiração.
ensina que ele pode ligar um pensamento a algo relaxante, a uma imagem agradável, para se acalmar. Isso é inteligência emocional. Me arrisco a dizer que metade dessa turma não sabe o que faz para relaxar, para se acalmar. A outra metade não sabe o que faz para se ativar quando precisa. E isso é autoconhecimento. E é sobre mim e também sobre os outros. Porque se você me falar algo que eu não gosto, eu tenho um impulso por dois caminhos. Ou eu vou reagir e vou ir de frente contigo, ou eu vou parar e dizer assim, pensando, né? Tudo bem, é o que ela acha, não me importa. Você está certo. É isso. É sobre ela. Não. É sobre o que eu faço com o que ela me falou. Eu interpreto, eu entendo, eu reconheço o que ela me disse, eu aceito e eu sigo. Quem já fez constelação familiar, se alguém fez, vai saber disso. Eu aceito, eu reconheço e eu te deixo livre. Escutou algo sobre isso? Uhum. Tem gente que não gosta de constelação familiar. Eu não gosto. E eu aproveito o que é bom. Essa ideia do eu reconheço, eu aceito e eu deixo livre é maravilhosa. É maravilhosa. Por quê? Porque eu entendo uma linha de inteligência emocional que eu não vou sofrer com o que você me falou. Porque não é sobre ela, é sobre o que eu faço com isso. Não é sobre o que o meu filho fez quando ele botou o dedo na tomada, quando ele riscou a parede da minha casa, que ele saiu com a canetinha assim, ó. Não é sobre ele. Aí vou eu lá pintar. Não é sobre eu, o que eu faço com o comportamento dele. Pronto. Reconheço, aceito e deixo livre. Então, lidar com as emoções, em grande medida, é eu me conhecer. É eu saber o que eu faço para me ativar, o que eu faço para relaxar. Pergunta. Todas as manhãs a gente vai trabalhar. Chego lá e ligo um botão do piloto automático. Tá certo? Não, tá errado. Eu deveria me preparar para o dia. Do mesmo jeito que os nossos alunos chegam no leg press, e eles vão lá, deita na máquina e está fazendo exercício, e aí a cabeça está lá não sei aonde. De repente o joelho faz o quê? Valgo. Por quê? Ele é fraco, tem fraqueza de glúteo. Não, é porque muitas vezes a cabeça está longe, ele não está ali. Porque se ele estiver ali, presente, ele vai entender que ele não pode fazer o valgo dinâmico. E ele vai conseguir isso como? Depois eu vou falar sobre isso, segurando as rédeas dos seus cavalos. Entendendo o que pensa, o que faz, como age naquele momento. Porque muitas vezes, quando a Isa me fala algo e eu respondo de pronto, eu não estou ali. Eu estou em qualquer outro lugar, menos ali, reconhecendo, entendendo e aceitando. Nós vivemos um momento muito difícil, de baixa inteligência emocional. Que as pessoas reagem a tudo, é um negócio horrível e, em grande medida, porque nós estamos sendo criados para ser fracos, super protegidos. A gente não pode ter exposição a coisas que nos causam mal. E hoje tem uma palavra que me dá assim, tóxico. Nós não podemos ter contato com pessoas tóxicas. Às vezes o tóxico é o outro.
né? A pessoa que fala, que pensa desse jeito. Quanto mais exposição eu tiver, e eu souber lidar com isso, mais casca eu vou ter. Lá na psicologia, a gente chama de verniz. Quando eu tenho um móvel, uma parede, e eu não quero que ele risque, o que eu faço? Eu envernizo. E aí vai ficar mais difícil de eu me machucar, de machucar esse móvel, essa parede. Então, quanto mais verniz eu tiver, mais forte eu vou ser. Só que para que eu tenha essa casca, para que eu mantenha a calma, eu preciso passar por situação. Vocês já vieram aqui na frente falar? É legal? Não, né? É legal, mas você tem que... Quando é que vai ficar fácil? 1, nunca. 2, quando você se expor. Quando você se expor. Porque se você não dominar o assunto e os outros não souber que você não domina, tá tudo certo. Mas quanto mais exposição você tiver, mais fácil vai ser. Mas nunca vai ser tranquilo. Lá na disciplina de psicologia do esporte, que eu ministro, eu sempre falo assim, cara, eu sempre fico nervoso. Sempre. Eu já dou aula desde 2000 e blau. E sempre, não importa onde, eu sempre fico nervoso. Então, quando eu estava ali, eu dentro do carro lá, que eu, antes de mandar mensagem, eu fiz o meu ritual para tentar me ajudar, me acalmar, manter a minha calma diante de algo que, cara, para mim hoje, falar é a coisa que eu mais gosto. Tentar passar um pouco daquilo que eu aprendi e continuo aprendendo. É a coisa que eu mais gosto. Mas mesmo assim, dá tremedeira. Por quê? Porque eu sou assim. Só que eu preciso entender. É coisa de manter a calma em qualquer situação. Então, perceber o outro, me ajuda. Perceber que tem algumas pessoas que vão me olhar com uma cara de braba. Vão pensar assim, cara, mas por que ela está com essa cara assim fechada? Talvez não seja sobre mim, seja ela pensando sobre ela nesse momento. E aquele monte de sinal elétrico funcionando maravilhosamente. Como é que eu posso ajustar isso na minha vida? Coisa linda. Então é eu entender, compreender como eu vou responder. Seja para eu ficar sentado, seja para eu falar algo. Tudo bem? Então, tudo isso nos ajuda de alguns modos. Tá? Primeiro, como uma habilidade que eu vou falar depois, né? Comunicação. Seja por eu estar aqui parado, olhando, seja por eu estar falando, do que eu vou me posicionar, do que eu vou falar. Ter essa capacidade de inteligência emocional, de me reconhecer, de lidar com as minhas emoções, faz com que eu me coloque diferente. E aí, comunicação não é só fala. Já imaginou, né, você chegar e ver o cara assim, ó? É uma forma de comunicar, né? Todo fechado. O que ele passa? O que ele quer me dizer com isso? Medo, tristeza, raiva, angústia, insegurança. Outra coisa, as pessoas chegam aqui, né? Isso é uma coisa legal da educação física. Todo mundo chega, né? Feliz, bom dia, tal. Não é? Ou deveria, né? A gente, por mais que por dentro, às vezes eu esteja quebrado.
né? A gente está lá, bonitão, sorrindo. Lembro do tempo que tinha, não sei se ainda existe, a body pump, será que tem ainda? Ainda tem. Eu lembro quando eu estava na faculdade, que era o auge, né, do body pump 2000, 2001, o professor, né, em cima da cama elástica, eu lembro disso? Sorrindo, o professor sempre sorridente. A parte da metodologia, você tem que sorrir, e é legal. Então, o professor, por mais que esteja quebrado por dentro, vai estar mostrando que está bem. Porque trabalhamos com pessoas. Comunicamos para os outros algo. Né? Comunicamos para os outros algo. Bom, Ricardo, eu entendo. Sei que isso é legal. Aonde que isso me ajuda, né? Então, esse ano, o Fórum Econômico Mundial divulgou uma lista muito interessante das principais habilidades, né, que o profissional do futuro tem que ter. Muito massa. E no top 10, né, várias soft skills, inteligência emocional. Então, hard skill não se discute. Cadê o João? Tá lá. É tipo triatlon. Ou você treina, ou tu não faz. Triatleta, né? Entendeu? Ou você treina, ou não faz. Não se discute. Não se discute. Para chegar numa Olimpíada, ou você treina, tem genética, ou você não chega. Mas aí, lá do primeiro para o segundo, para o terceiro lugar, eu lembro do Lavillenie e do Thiago Braz, no salto com vara na Olimpíada do Brasil, que o Lavillenie não aguentou a torcida. Ele falou assim, isso aqui é injusto. Dane-se você, aqui é Brasil, porra. Não aguentou. E aí, o Lavillenie nunca tinha perdido para o Thiago Braz. O salto que o Thiago Braz fez era quase que um aquecimento para o Lavillenie. Mas faltou para ele o quê? Verniz. Faltou casca. Para ele lidar com aquela pressão que nunca tinha acontecido. Então, técnica é maravilhoso. Ninguém chega lá sem ter técnica. Mas depois que se chega lá, tem um outro departamento. E isso aqui é o porquê nós, enquanto profissionais, tem o lado pessoal, tá? Enquanto profissionais, devemos nos preocupar com isso, com esse nosso crescimento. Pensando em quem ou que tipo de profissional eu quero ser. Então, isso aqui foi só para tentar justificar algo que eu não precisaria. Mas para dizer assim, ó, tem um grupo, um departamento que não é ali de Marechal Cândido Rondon, que é um grupo mundial que olha para o que é importante para os profissionais. E talvez vale a pena a gente pensar nisso. É uma pergunta. Né? Muitas vezes os nossos problemas, eles não são técnicos. Né? Mas estão relacionados a esse aspecto emocional de relacionamento. E está tudo certo. Eu não concordo com a ideia de muitos colegas meus. E está tudo bem. Está tudo certo. Eu não sofro. Porque não é sobre... é sobre os outros. E aí o meu relacionamento, a minha forma de ver as relações muda completamente. Isso aqui se aplica no casamento. Quando a minha esposa, ela fala algumas coisas para mim, e ela tem um jeito peculiar de falar, ela fala, e não é ríspida, mas é o jeito que ela fala, entende? Ela fala parecendo que ela está brigando, mas é o jeito que ela fala com o pai, com a mãe,
com as irmãs, o jeito que as irmãs, todo mundo conversa, parece que eles estão se matando. Mas não, ela está conversando. E eu demorei a entender isso no nosso relacionamento. Que ela falava assim, meu Deus, por que você está falando assim comigo? Mas é o meu jeito, amor. Eu fico... Eu sou italiano. Não é nem isso, mas é o jeito. É o jeito de falar. E aí é a forma como eu me relaciono. Como eu entendo isso? Vou dar 1 minuto de um exemplo, tá? Quando eu conheci a minha esposa no Tinder. Alguns já sabem, meus alunos sabem. Eu conheci minha esposa no Tinder. Com 45 dias eu pedi ela em casamento. Com 8 meses a gente foi morar junto, com 1 ano e 2 a gente casou. Tá? Quando a gente foi morar junto, na segunda semana, eu era professor, colaborador na Federal em Santa Catarina. Na segunda semana, tinha um dia da semana que eu não dava aula e eu ficava em casa. Aí eu cheguei e ela chegou em casa e ela fez um bico. Eu disse, o que aconteceu, amor? Eu sei tudo o que você fez hoje. Me fala. Você sentou aqui para estudar, você sentou nessa ponta do sofá, você deve ter comido aqui e você deitou na cama. Eu comecei assim, ó. Onde é que tem câmera aqui? Não, eu falei, por quê? Não, porque a cadeira não está no lugar. A almofada do sofá não está virada a 45 graus para a Meca e você deitou na cama e esqueceu de puxar o lençol. Eu falei assim, amor, não vai dar certo. Vamos conversar sobre. Porque eu era daquele que tomava banho, secava, do jeito que eu já secava, jogava a toalha e ficava. Né? E aí eu falei assim, amor, vamos fazer o seguinte. Relacionamento. Senta lá naquela ponta, eu sento aqui, pega essa folha de papel, escreve tudo o que você não gosta de mim, que eu vou escrever tudo o que você não gosta no nosso relacionamento. Beleza? Beleza. Sem ficar bicuda, sem ficar braba, passa essa folha para mim e pega a minha. E comecei a olhar e era exatamente comportamento meu e dela. Da toalha, do calçado, do não sei o que lá, de a louça, para mim, para o homem, talvez seja natural deixar a louça repousando, né, na pia, na cuba. Para nós seja natural deixar a louça repousando para no outro dia de manhã, quando a louça estiver descansada, a gente lavar. Para minha esposa, não. Para minha esposa, não. Para ela, o negócio é lavar a louça assim que você come. Isso é uma coisa que incomodava ela demais. E aí, me dói. Me dói na alma. Eu vou lá, pego o meu prato, depois que eu comi, prezo pelo meu casamento. Lavo a louça, coloco ali, e me dói um monte. Agora já está mais natural. Mas relacionamento. Houve só em uma folha, tudo certinho para não? Foi 2, 3. Porra. Uma linha. É um caderno de 50 páginas. Caraca, nem me conhece. Ou como é que me conhece? Relacionamento. Eu sou triatleta. Todo ano, quando eu me inscrevo para fazer uma prova, eu chego e falo assim, amor, eu posso me inscrever? Não é porque eu sou mandado, é porque é uma via de mão dupla. Porque eu vou ficar 20 semanas sem final de semana. E se ela falar assim, não, eu não vou. Está tudo certo. Está tudo certo. Por quê? Porque eu sei que ela não vai se sentir bem. Mas veja, depois de um tempo, entendendo esse problema técnico, entendendo como ela funciona, eu fiz a prova o ano passado. Aliás, esse ano. Comecei a conversar com ela. Amor, vai abrir a inscrição amanhã. Tu não vai fazer, né? Ela.
Eu falei assim, então, não sei. Ah, não, tu não vai fazer. Aí, olha, inteligência emocional. Peguei a minha rede social e comecei a postar foto, vídeo dela, saca? Dela torcendo. Vídeo dela, eu com ela na chegada. Vídeo dela não sei o quê, do meu filho e tal. Sabe o que ela me falou à noite? É muito legal, né? É muito legal. É muito legal. Aí, no outro dia, abriu a inscrição. Não me inscrevi. Passou o dia, a empresa soltou um negocinho, 70% das vagas esgotadas. O que eu fiz? Store. Caraca, tá acabando as vagas. Me inscrevo ou não? Luana, o que você acha? E aí botei uma caixinha aí, os meus amigos todos, sim, um monte de mensagem. O que você acha, amor? Ah, então. Aí ela usou a inteligência emocional. Tu sabe que eu sempre quis um cachorrinho, né? Mandou a foto do cachorro. Para resumir, eu vou fazer o Ironman ano que vem. E a Kiara tá lá em casa. Desgraçado. É um jogo, não tem jeito. É um jogo. É aprender a jogar. Opa, foi o mesmo ou não passou? E não importa se é o marido, a esposa, se é o estagiário, tem estagiário aqui? Não. Se é o estagiário, se é o dono, se é o gerente, não importa. Nós precisamos desenvolver, e quanto mais rápido a gente entender isso, melhor. Vão ser mais valorizados, vão estar mais engajados, vão crescer mais rápido na carreira. Quando eu entendo como eu funciono. Porque eu vou sofrer menos, eu vou ser melhor. E para isso, eu preciso que a partir de agora, todos vocês entendam esse jogo aqui. Ó. Esse jogo aqui. Entendam os pensamentos de vocês como isso aqui. Como um cavalo. Se você está na charrete e você solta as rédeas, o cavalo vai para onde ele quiser. Para qualquer lugar. E o pensamento é extremamente forte. Se ele quiser, até mesmo segurando as rédeas, ele vai te jogar para onde ele quiser. Temos que ser, então, mais fortes e intencionais que os nossos pensamentos. Para segurar as rédeas e dizer assim, não. Não responde dessa forma. Vai para lá ou vai para cá. Tudo bem? E isso demanda autoconhecimento. Porque o difícil é conseguir entender isso aqui. Porque não é sobre eu controlar, é sobre eu perceber. No momento que as coisas acontecem, no momento que eu estou cansado, quem trabalha com natação, no momento que os atletas estão cansados, que a fadiga está lá em cima, ele já nem pensa mais em nada. É automático, porque vai só no movimento. Porque ele não consegue mais controlar nada. E aí eu preciso segurar as rédeas e entender para que lado eu direciono. Quem é da natação? Lá na natação, ou na corrida, quando a gente está cansado, a gente não tem mais muito controle dos pensamentos e a informação não chega mais. O bracinho faz o quê? Tiranossauro Rex. Encurta. Não é porque o cara não sabe, é porque a fadiga impede da informação chegar e ele fazer o movimento que ele tem que fazer. Acabou. Quando as pessoas estão correndo na rua e lá, depois do quilômetro 30 de um treino,
O cara já está assim, ó. A cabeça cai, o ombro vai para o lado, sobe, o joelho já não sobe mais. Não é porque ele não quer correr bonito ou com a mecânica certa. É porque ele não consegue controlar. E aí é olhar para o espelho e dizer assim, cara, eu estou todo torto. Se corrige. Não é o espelho. É você dizer assim, ó, olha lá como é que você está correndo, desgraçado. Se ajusta. Olha como é que você está reagindo a essa situação. Eu escolho, é intencional o que eu faço com os meus pensamentos, com o meu comportamento. É como quando é inverno, chovendo, frio, e a pessoa toca o despertador e fala assim, não vou na academia hoje, puxa a cobertinha. Ou fala assim, vou para a academia porque eu tenho que ir, eu quero buscar o shape para o verão. E aí a pessoa segura no pensamento e fala assim, vai. Estou lá no buffet de comida, tem o pudim, desgraçado do pudim, e tem a sobremesa e a salada de fruta. Vou no pudim ou vou na salada de fruta? Se eu estou numa dieta restritiva, eu vou aonde? Na salada de fruta. Mas aí desgraçado do pensamento que me faz lidar com isso. Perceber, olhar para onde eu quero chegar e ser, gravem essa palavra e usem, intencional. Eu tenho que ser intencional. Para quem está fazendo graduação, quem está estudando, vá todo dia para a faculdade sendo intencional. Ricardo, por que eu tenho que fazer a disciplina de ginástica? Se eu não quero trabalhar com natação, por que eu tenho que fazer ginástica? No meu tempo, a gente fazia aula de lycra. O uniforme da faculdade que eu estudei era lycra para as aulas de ginástica. Meu Deus do céu. A gente morria na época, né? Vergonha. Tá? Hoje em dia eu uso roupa colada e não estou nem aí. Mas na época, malha, chamam de malha. Por que eu tenho que usar aquela roupa? Por que eu tenho que fazer ginástica se eu quero trabalhar com vôlei? Eu tenho que ser intencional, eu tenho que fazer e acabou, goste ou não. Eu tenho que comer a salada de fruta, querendo ou não. E talvez o Marcos deve ter falado isso para vocês. Carson, adulto não faz o que? É isso. É eu segurar os meus pensamentos. E emoções não são só coisas que a gente sente. Elas moldam tudo. As nossas emoções moldam tudo. Só que as nossas emoções, elas vêm sempre carregadas pelos pensamentos. O que eu penso. Não sei se ano próximo vai ter um outro, mais à frente, um slide que vai ter um anjinho e um diabinho, né, de um lado e do outro. Os nossos pensamentos sempre vêm com dois lados. Um anjinho e um diabinho, que estão conversando e falando para a gente. O pudim, a salada de fruta, sempre. Como eu pego isso, como eu reajo a isso? Intencionalidade. Quase que como volume. Eu aumento ou abaixo o volume do que eu estou escutando. É fácil? Claro que não. Claro que não é. Ainda mais quando eu estou numa situação de estresse. Claro que não é. Minha irmã tem uma doença autoimune, ela tem granulomatose. Tentou todos os tratamentos que tinha para granulomatose, para ela, nenhum funcionou. Granulomatose acomete uma pessoa em cada 1 milhão. Então é uma doença rara. Tentou todos os tratamentos para a granulomatose, sem efeito. Usa corticoide,
fez os tratamentos para câncer, para conseguir tentar combater. E essa semana saiu os resultados que a granulomatose está ativa novamente. Como é que é o pensamento dela? E aí veio de novo. Porra, ela estava toda inchada, diminuiu o corticoide, diminuiu 20 quilos em semanas. Agora chegou o resultado. Corticoide de novo. Porra, vai inchar. Ela está estressada, está nervosa, está com medo, porque não sabe o que vem. Como é que é o pensamento? Como é que eu vou controlar isso? Como é que eu vou controlar o sentimento com o que vem? Como é que é fácil? Como seria fácil para minha irmã aumentar ou abaixar esse volume? Não é. Não é. E não adianta falar para a Fran, fica calma. Fica calma, caceta! Não é assim que funciona. Por quê? Porque é sobre ela. Mas aí é ela tentar entender e dizer assim, ó, foda. Tudo de novo. Mas como é que eu vou passar por isso? E é o papo que eu tive com ela mais uma vez. Como é que vamos passar por isso? Segura a rédea e fala assim, vai. Não tem escolha. Pô, eu não queria o corticoide, eu também não. Não tem escolha. Ou a gente vai pro corticoide, ou sabe o que vai acontecer. Então, nós temos uma coisa a fazer. Calma, controla e vamos dar o próximo passo. Seja para o corticoide, seja para aquela pessoa que precisa tomar uma decisão difícil. De sentar numa ponta na mesa e na outra e dizer assim, escreve o que você não gosta. Porque é muito mais fácil soltar a rédea do cavalo nessa situação difícil e dizer assim, ó, dane-se, para não dizer um palavrão. Dane-se. Não, calma, respira, se acalma, porque a respiração vai acalmar, e seja intencional. Eu gosto muito do respira, relaxa e vai. Toda vez que eu tenho um problema para enfrentar, uma situação difícil, como foi a dessa semana, assim, respira, porque respiração muda a fisiologia. Quando eu estou muito nervoso, ou eu faço isso, ou eu faço isso. Às vezes as pessoas me veem assim, ou assim. Por quê? Porque eu estou muito nervoso. E aí eu preciso mudar a minha fisiologia. Direcionar o meu pensamento para algo prático. Para dizer para mim, para o meu corpo assim, se acalma. Respira. Relaxa. Vai. Seja intencional. Isso funciona para tudo e para todos. Só que cada um tem que encontrar o seu gatilho. Tudo bem? Sempre que eu não tenho vontade de treinar, e eu tenho pouca vontade de treinar muitas vezes, eu penso em duas palavras. Duas palavras. Treino venceu. Sempre. Sempre. Porque é um gatilho que para mim funciona para me ajudar a controlar o que eu sinto. Se eu estou ansioso, se eu estou com raiva, se eu estou com baixa força de vontade, que não é motivação. Motivação é o motivo para. Força de vontade é o que faz a gente sair da cama para fazer qualquer outra coisa. Eu crio algo que me ajuda. Mudando a minha fisiologia, tá? Para ajustar o meu corpo e os meus pensamentos. Porque é uma via de mão dupla. Quando eu estou cansado, fisicamente, interfere os meus pensamentos. Quando eu estou fadigado mentalmente, interfere no meu corpo. É uma via de mão dupla que sempre vai funcionar e eu preciso entender esse domínio para ter essa regulação. Saber o que eu sinto é ótimo, mas entender o que eu faço
com essa emoção é ouro. É o poder da escolha. Esse ano, o Ironman desse ano foi o melhor Ironman da minha vida. Não era o que eu estava mais preparado, porque foi o de 2015. Só que o de 2018. Só que em 2018 eu caí e trinquei a costela. 2018 eu estava mais preparado. E eu fiz com a costela trincada. Nesse ano, eu não estava tão bem, mas eu estava muito bem. E eu nadei exatamente para o tempo que eu estava programado para nadar. A primeira transição foi a 2 minutos abaixo do tempo que eu queria, de 8 minutos eu fiz em 6. E eu saí para pedalar, e eu estava programado para pedalar em 33 e 34 de média. Nos 180 quilômetros. E quando eu entreguei a bicicleta, que eu parei o Garmin, deu 34,5. Falei assim, porra, tô bem. E eu estava feliz. Fiz a transição, 1 minuto e pouco abaixo do que estava programado, e saí para correr. Felizaço. E olhei, depois de 4, 5 quilômetros, meu pace programado era para ser 5 e pouquinho, 5 e 10. Eu estava 4,40. E ali, ó, cara, feliz, mecânica bonita indo. Com 8 quilômetros, eu pensei, pensa. Se eu baixei os tempos lá e eu queria fazer uma meta de 10 horas e meia, se eu manter o pace entre 5 e 15 e 5 e 10, eu vou chegar com 10 horas e meia. Então eu não preciso correr risco. Ricardo, você estava bem. Eu não preciso, eu queria a minha meta. 10 horas e meia. O que eu fiz? Freio de mão. Eu juro para vocês. Eu fiz conta e eu pensei exatamente essa frase. Ricardo não se emociona. Porque eu estava emocionado. Realmente emocionado. Freio de mão. Diminui o ritmo. Terminei o Ironman, a prova, a maratona, com 5 e 12 de pace. 10 horas e 17. Pô, Ricardo, mas você podia ter corrido para 4,50 e feito um tempo muito melhor. Eu podia ter me emocionado e ter terminado caminhando. Segura. Doeu? Claro que doeu. Porque, cara, eu tô bem, tô feliz. Não, bicho. Não tava doendo literalmente nada. Literalmente nada. Eu podia ter quebrado. E aí foi realmente assim, ó, de cara, não se emociona. Não se emociona. Por quê? Porque eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta. Se eu chegasse em 10 horas e meia, eu ia estar feliz da vida. Mas não como eu segurei, eu controlei, foi um pouquinho além do que eu queria. Mas a maior mentira que a gente escuta, tá, sobre esse poder que a gente tem, tá, é que a gente não pode ficar triste. A gente não pode sentir. Não é? Tem muita gente que fala. Você não pode sentir. Você tem que ser uma pedra de gelo. Sabe, os atletas, quando eles, né, os caras do futebol hoje em dia fazem assim, ó. Tô gelado, sou frio. Não, eles sentem. A gente sente. Mas qual que é o diferencial? Na hora que o cara vai escolher onde vai pegar a bola, vai colocar ela e vai dar os passos para trás aqui, ó, ele faz o que com os pensamentos? Segura e fala assim, esquece a torcida, esquece isso aqui, não vou reprimir, eu vou controlar, eu vou entender como eu funciono. Coloco a bola, dou os passos para trás, aí tem um que faz assim, né? Tem um que faz assim, tem um que arruma o cabelo, tem um exemplo maravilhoso de um tenista que todas as vezes que ele ia sacar, ele fazia o quê? Isso aqui, sempre, e cheirava o dedo. Sempre. Rotina. Ele sempre fazia isso. Não importa se era em treino
ou se era o jogo valendo o campeonato não sei o quê, ou o final de Wimbledon. Ele sempre fazia a mesma coisa, ele sempre se colocava num lugar. E não era que ele não sentia ou que ele estava reprimindo, era que ele estava se preparando para. Quando eu falei há uns minutos atrás, quando a gente chega a trabalhar, a gente chega e bota no piloto automático, certo? Não, errado, a gente se prepara para o dia de trabalho. A gente se prepara para o saque. Eu vou lá alinhar no bloco, né? Tem um cara que ficava assim, ó, né? Phelps, a mão desse tamanho, o pé desse tamanho, ele se estapeava, cielo. Meu Deus, ele está se preparando. Aí ele vai se colocar não para reprimir, para controlar o quê? Os volumes, lembra? Os volumes do que ele pensa. Quando ele se batia aqui, ó, ele falava para ele assim, desliga. Foca no que importa. Quando a Isa me fala algo, que eu quero dar uma resposta, eu faço o quê? O que é importante? É eu responder ou processar e falar depois. Hoje com o WhatsApp é uma desgraça. A gente recebe a mensagem, a gente quer responder já assim, ó. Antigamente não tinha isso, não dava ser rápido. Dava tempo, né? De a gente parar, pensar. No tempo do meu pai tinha carta. Carta. Você recebia, lia, escrevia. Não gostei. Escrevia, ia no correio, mandava. Hoje em dia é assim, né? No 2x. Não dá tempo de a gente ter esse controle dos nossos volumes, do que está aqui. Porque é isso aqui. Às vezes a raiva nos domina. Não é com o aluno, ou sobre o aluno, e é sobre qualquer outra coisa. E aí isso acontece por conta da charrete, dos cavalos. Para eu não reagir. Entendam isso. A partir de hoje, eu não vou reagir, eu vou responder. Como eu vou responder? Eu escolho. Eu sou intencional naquilo que eu quero fazer com isso. Como é que eu vou responder a uma situação? O reagir é imediato. O responder, não. Reagir é a emoção falando. O responder é a gente estar no controle. Deu para entender? Agora, quando a emoção está aqui, é que a gente compreende a necessidade de eu responder. Quando a emoção aflora, que eu preciso entender como eu funciono para que eu responda. E aí entra nisso aqui. Como eu me expresso, como eu transmito, como eu passo, que isso aqui é uma habilidade importante para o ser humano, para o profissional de educação física. Até mesmo quando o Marcelo me manda uma mensagem, ô professor, vem dar uma aula aqui. Cara, eu tô brincando, tá? Eu queria dizer não. Mas eu disse sim porque não consigo. Não consigo dizer não. A gente sofre muitas vezes por isso. Por não conseguir dizer não. Por não conseguir ter esse entendimento do que é bom ou o que é ruim para mim. E dizer, não, eu não quero mais isso. Eu não quero isso para mim. Eu não quero ficar sofrendo por conta da louça. E eu tinha duas escolhas. Assim, ô amor, olha só, a gente
Nem casou ainda. Vamos fazer assim? Eu volto lá pro apartamento que eu estava. Estava de boa. Você volta com o teu pai e com a tua mãe. Você estava de boa. Está tudo certo, vida que segue. Não é isso que eu quero. Então eu vou alinhar o negócio. E sim, eu quero ficar casado. Ou, tá massa. Vai lá, tudo certo. Comunicação. Como eu comunico comigo e com o outro, sim ou não, escolha. Intencionalidade. Só que para isso, o que eu tenho que ter? Estar presente. Sem julgar. Sem me interromper. Seja o outro ou comigo. Sempre, nesse jogo de inteligência emocional, tá? E se eu estiver conversando com a Isa ou comigo mesmo, é um diálogo. A gente está sempre conversando conosco. Vocês agora estão pensando em coisas que fazem mais ou menos sentido sobre vocês. Sobre isso aqui. É uma comunicação. Vocês escolhem o que vão fazer com isso. A partir das 8, vocês escolhem o que vão fazer com isso. Se vão usar para a vida, se vão começar a se comunicar diferente, conversar consigo diferente, aumentando ou baixando os volumes que vocês querem ou não. E isso é empatia. Ou talvez simpatia. Talvez o termo empatia seja legal, mas simpatia talvez seja mais potente ou poderoso, né? E que falta bastante hoje. E empatia é o que aproxima, fideliza e humaniza. Seja os relacionamentos externos ou internos. Sabe por quê? Como é que você conversa contigo? Se você... Como é o seu nome? Adriele. Se você fosse um ser externo, olhando para a conversa que você tem contigo, você seria sua amiga? Dói, né? Pau! Porque eu sou crítico comigo. Eu sou ruim comigo, eu me cobro. Só que se eu for falar com você, eu vou falar assim, ô querida, vai tá tudo certo. Amanhã vocês fazem a escolha diferente. Mas comigo eu sou crítico. Com os outros eu sou legal, querido, amável, carinhoso, mas comigo eu me mato. Isso é empatia. Isso é conversa interna. Autocobrança. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar ser mediano. Mas, conversa direito consigo. A partir de hoje, pensa assim, se eu fosse o meu melhor amigo, o que eu falaria para ele sobre isso? Isso vai mudar a forma como vocês vão conversar consigo. Vai melhorar a tua forma de se ver, de viver. Por quê? Porque não faz sentido eu me maltratar. Não faz sentido eu falar para o meu amigo ser gentil e carinhoso com ele e comigo eu não fazer. Não é? Mas muitas vezes a gente não tem isso conosco, que é uma característica. Tá? Que é uma característica. Então, ser empático não é eu me anular, tá? Mas é eu entender. Isso nos leva a conhecer o nosso propósito. Prometo que está acabando, tá? Me dão mais 5 minutos? Conhecer o nosso propósito. A nossa motivação para. Né? Pergunta: por que vocês fazem o que vocês fazem? Porque
vocês escolheram fazer o que vocês fazem hoje, que é o motivo, é a motivação. Pode ser externa, e está tudo certo. E que pode ser interna, que é a melhor. Tá? Que é a melhor. Que motivação não é aquela que os alunos acham que é força de vontade. Ah, hoje eu não acordei motivado. Aquilo é força de vontade. É diferente. Motivação é por que eu quero estar aqui hoje. Porque eu gosto de falar sobre isso. Porque eu gosto de quem me convidou. Porque eu acho um assunto do caramba e que os profissionais têm que entender sobre isso. E quero que vocês levem isso para frente. Porque isso me motiva. Me motiva. É o meu alvo. Aonde eu quero chegar. Outra coisa é eu acordar. Eu estava cansado, lógico. Mas eu vou. São coisas diferentes. Tá? Isso nos leva ao propósito. A resposta para essa pergunta. Por que eu faço o que eu faço? Qual é o propósito de vocês? De vida. E aí dividam o propósito de vida em pessoal e profissional. São coisas diferentes. Elas podem estar caminhando ali, ó. Pode estar caminhando junto. Mas o meu propósito profissional e o meu propósito pessoal tem abas diferentes, embora muitas vezes eles se cruzem. Tá? Porque isso é importante a gente entender. Tá? Tem duas linhas que eu preciso que vocês pensem a partir de hoje, tá? Com algumas perguntas que são bem importantes, que eu já me fiz e eu acho massa. Quais são os seus pontos fortes como profissional de educação física, do ponto de vista puramente técnico? E o que você sente que ainda precisa melhorar? O que eu tenho que é muito bom na educação física? O que eu tenho que ainda precisa melhorar? E aqui entra um aspecto que está lá na inteligência emocional, que a gente ama receber feedback. Certo? Sim, positivo. Nós adoramos receber massagem do nosso ego. A massagem no ego é só para dizer assim, legal. O que me ajuda? O que melhora? Depois, eu vou mandar uma mensagem e dizer assim, o que você achou? O que tem que melhorar? E não me importa, todo mundo gostou, não. Todo mundo gostou, não me ajuda. Só que a gente não gosta disso. E isso é o quê? Inteligência emocional. Aceitar e entender o que eu preciso melhorar mesmo que doa. E aí, pensem nisso. Quais são as habilidades que vocês precisam desenvolver, que vocês precisam parar e pensar friamente assim, eu tenho que melhorar nisso para isso. Quem é o profissional que você quer ser quando não tem ninguém olhando? Quando não tiver ninguém ali e a pessoa está lá fora e ela vai pensar em você, quem é o profissional que você quer que ela pense que você é? Porque uma coisa é a gente estar aqui e eu estar olhando e uns estão sorrindo, uns estão concordando, uns não estão expressando nada e está tudo certo, mas eu queria entender o que vocês vão achar do Ricardo depois. O que vocês acham do cara lá? Isso é o ponto. O que é que vocês querem transmitir para quando vocês não estiverem com a pessoa? Quando ela for pensar do Marcelo, do gestor, do profissional, o
que eles vão pensar de mim sobre? Emocional, pessoal e profissional. E aí, a gente cuida dos outros. Nós cuidamos da saúde das pessoas, porque não importa, educação física é uma área da saúde. A gente cuida da saúde das pessoas. Física e mental, cuidem da de vocês, tá? Muito obrigado. Treinou, venceu. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Desculpa me passar no tempo, eu tenho um problema sério com o tempo. O professor gosta de falar, é bom, mas foi muito proveitoso. Eu queria fazer uma parte do final ali, eu gosto de ler e atualmente eu estou lendo o livro O Foco, né? E tem um capítulo que fala no livro sobre feedback. Esse final que o professor passou é incrível. Existe uma lei das 10.000 horas que os caras falam, se você quer ser bom naquilo, você tem que ter uma vivência de 10.000 horas. E no livro ali ele prova que é mentira. Você não precisa de tempo sobre aquilo, você precisa de intensidade sobre aquilo. Então, no momento em que você percebe e consegue fazer esses feedbacks, quanto mais feedback você fizer sobre você mesmo, mais, desde que você corrija, identifique esses erros comportamentais, de pensamento, mais rápido você evolui. Então não é o fato de você, eu vou fazer terapia, não sei o que, não. Você mesmo pode fazer isso, você pode refletir sobre como você se comporta, como você pensa. E quanto mais feedback, quanto mais alterações você conseguir fazer, mais rápido você chega ao resultado. Você já parou para pensar que, às vezes, você tem uma dificuldade de alcançar determinada coisa, chega na hora e você não consegue, se trava, alguma coisa tem dentro de você que aquilo se repete, aquilo vai se repetindo, é aquele mesmo comportamento, indiferente se você estiver trabalhando numa academia ou qualquer outro lugar, aquele comportamento começa a se repetir. Então aquilo é algo que precisa ter um feedback, uma resposta, um pensamento diferente, um comportamento diferente, uma crença sobre aquilo diferente, para que você supere isso e vá para um próximo nível. Então, quanto antes mais rápido você evolui. Professor, obrigado. Eu que agradeço, estamos juntos. Opa, foto! Vamos lá? Quer falar alguma coisa? Você fez uma lambida nos beijos? Então fala, velho, vai lá! Eu ia falar que o bloqueio emocional, na realidade, ele é um artista, né? Com o passar do tempo, assim, a gente não sabe exatamente o que está bloqueando. Ele criou camadas e camadas e camadas. Você descobriu o que é de verdade, cara. A cebola, né? A cebola. Descascar